Fala, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Olha o trampo aí, o último desenho aí que eu fiz. É só portas abertas. A câmera deu até uma mexidinha nessa hora aí. Deu uma caída, tá vendo? Engraçado, mas foi assim que aconteceu. Então sumiu um pouco a data, que foi no dia 20 de dezembro que eu fiz esse desenho. Rapaziada, esse foi realmente o último que eu tinha feito até então, né? Passou-se bastante tempo, assim, depois do tempo que eu tava gravando com sequência, né? Tava fazendo sequenciado. Aconteceram várias coisas aqui em casa. Eu tive várias dificuldades, a minha casa inundou, eu tive várias situações aqui bem difíceis, bem complicadas. Esse vídeo até tem um pouco mais de duração, demora um pouco mais, né? Eu quero pedir perdão aí, desculpa a vocês por não ter conseguido fazer esses vídeos nesse meio tempo, né? Vivi umas dificuldades aqui bem complicadas, né? E é assim que é feito, né? É assim que a coisa acontece, assim que a pessoa realmente consegue tomar domínio da situação, muitas vezes, né? Eu costumava ouvir que mar calmo não faz bom marinheiro. Ou seja, se seu mar tá sempre calmo, né? Se o lápis nunca é usado, ele tá sempre limpinho, sempre bonitinho. Enfim. Rapaziada, eu queria contar um pouco hoje da história da minha vida aqui em Portugal, né? Eu vivo aqui em Portugal. E queria hoje fazer um pouquinho diferente, né? Enquanto esse vídeo rola, esse desenho vai sendo feito aí, daqui a pouco eu vou explicar também sobre ele. Queria que você se ligasse um pouco na minha história aí e o porquê desse propósito, desse trabalho, desse pensamento que eu tenho e desse meu propósito mesmo, né? A verdadeira palavra é essa, é propósito, é o meu compromisso, é a minha missão nessa vida, é o que eu quero viver, é o que eu quero passar, é o que eu já vivo, é o que eu já passo. Só que agora eu quero ampliar muito mais e tomar domínio de tudo isso. Eu preciso tomar domínio daquilo que é meu futuro, né? A vida não tem sido fácil, desde que eu nasci sempre foi, né? Na infância, graças a Deus, nunca tive grandes complicações, mas depois de um tempo eu tive várias emoções, várias situações muito loucas na vida, né? Eu vou contar um pouco do tempo e o que aconteceu para chegar até aqui, né? Ou seja, eu estava lá no Brasil, né? Já estava com a minha companheira que vive comigo até hoje. Eu estava em depressão bem no tempo da Covid, eu estava muito mal, muitas crises de ansiedade, síndrome do pânico, eu tive muitas coisas ao mesmo tempo, minha companheira também não ficou muito bem, né? E para tentar me recuperar, tentei fazer pequenos negócios lá em Lauro de Freitas, né? Tentei abrir... Lauro de Freitas é a cidade que eu morava, rapaziada, lá em Salvador, Bahia. Eu comecei pulando essa parte, foi mal. Salvador, Bahia foi onde eu nasci, né? Lauro de Freitas é logo do lado de Salvador e foi onde eu morei por muito tempo também. Então comecei a abrir alguns negócios, tentei abrir alguns negócios com um colega e tal, de delivery e tal, vendíamos lanche e tal, e aí a coisa foi e acabou que não deu certo, era muito longe, era muito difícil. Tentei também fazer um negócio de pizzas também que não deu certo. E aí a situação foi ficando difícil, cada vez mais difícil. E aí me veio a ideia, né? Do nada assim, me surgiu assim, né? Nada do nada, né? Mas me surgiu a ideia de vir para Portugal. Conversei com minha companheira, ela falou que toparia vir comigo. E aí fomos conversar com o meu pastor lá no Brasil, né? Lá no bairro de Pernambués. E fomos conversar com o pastor, quando o pastor veio para me dizer, antes dele me encontrar, que eu queria conversar com ele, antes dele vir chegar ao meu encontro, ele já vinha dizendo de lá, olha, aquilo que você está planejando, pensando que é vontade sua, é a vontade de Deus para com você. Não sei o que você tem a me dizer, mas antes de qualquer coisa, eu tenho que lhe dizer isso, né? Ele vai mandar pessoas para lhe ajudar a resolver todas as situações que você viver e tudo que você precisar. Não vai lhe faltar nada. E você vai prosperar e vai ajudar as outras pessoas. E aí depois disso, praticamente já não tinha muita coisa que falar, né? Antes de eu abrir a boca para dar boa noite ele direito, ele já vem de lá me dizendo isso. Enfim, e foi nisso que eu, desempregado, né? Com depressão, acima do peso, minha companheira também já estava com muitas complicações por causa do trabalho, né? O trabalho exigia demais. E aí Deus fez um milagre e providenciou todo o dinheiro que a gente precisava vir. Nós conseguimos todo o dinheiro que a gente precisava, conseguimos organizar tudo. Fizemos uma viagem de 26 horas, gigantesca. Pegamos escalas, meu Deus do céu, muitas horas no aeroporto. Muitas horas no aeroporto. Foi uma coisa assim incrível poder voar de avião. Foi a primeira vez assim que eu voei de avião na vida. Fomos para casa de uma pessoa num lugar chamado Famalicão. Assim que a gente chegou aqui em Portugal, passamos uma semana
num hotel, né? E aí tivemos que ficar nesse hotel, depois fomos para casa dessa pessoa, ficamos lá. E foi assim, bom e difícil ao mesmo tempo, né? Porque estávamos chegando, aquela coisa toda, aquela ansiedade para conhecer tudo, tirar os documentos, né? Correr atrás de tudo. Fomos abençoados com pessoas que nos ajudaram nesse sentido, né? E aí tivemos que sair correndo de lá. Quando saímos de lá, fomos para uma casa. Conheci um grande amigo, que hoje é um grande amigo meu, que me levou a essa casa, que era uma chama de... Aqui na Europa chama-se de ocupa. Ou seja, eu vivi numa casa ocupada, que estava abandonada, e todo mundo conseguiu assim restaurar algumas partes, né? Eu restaurei a parte que eu estava morando. Fiquei morando lá por 1 ano e 2 meses, né? Consegui alguns trabalhos e tal, tirei documento. A casa não tinha banheiro, a gente tinha que tomar banho num lugar que era, graças a Deus, tinha um lugar na frente que a gente pagava, tomava um banho, né? Vivi também assim muito de doação, fui muito feliz, né? Fui muito feliz. Foi lá quando eu comecei o sonho mesmo das camisas e das coisas em geral que eu queria fazer. Comprei uma máquina de costura, a máquina de costura em pouco tempo desajustou, porque eu estava costurando tecido pesado. E até hoje eu não sei o que foi que aconteceu, eu não consegui mais usar. Mas já dei o início ali porque ele estava dentro do meu coração. Até um belo dia que essa casa, a gente recebeu um amigo em casa, né, um colega. Deixamos ele ficar lá em cima com a companheira, né, que a nossa casa tinha um espaço em cima. E a casa era toda conjugada. Essa moça foi lá, deixou uma vela, o cachorro derrubou, se queimou, a casa pegou fogo. E a gente perdeu tudo que a gente tinha conseguido até aquele momento, né? E aí não tínhamos para onde ir, não tínhamos nada, nenhuma esperança de nada, sem saber o que ia fazer, o que ia acontecer. E aí Deus providenciou para que a gente não tivesse complicações ainda maiores e conseguimos uma casinha aqui em Esmoriz. Esmoriz fica em Aveiro, que é onde eu moro hoje. Essa casinha é uma casinha assim que não tinha jeito nem para uma pessoa direito, quanto mais para 2, né? Era muito pequena, a água escorria da parede, não tinha pia para lavar roupa, para lavar louça, para lavar roupa muito menos. Então a louça era lavada no chuveiro, porque estava bem complicada a situação da casa. A gente vivia com uma certa dificuldade nessa casa também, mas já estávamos um pouco melhor, porque já tínhamos algumas facilidades ali, estavam perto do comboio, né? Que é o metrô daqui, que chama de metrô, é o comboio, que vai entre as cidades, né? Entre as cidadezinhas. E aí, vamos que vamos, consegui me mudar para essa casa que está aqui também, na mesma região, né? Alguns quarteirões depois, que é bem melhor, graças a Deus, né? Hoje eu estou numa casinha mais sossegado com minha companheira, só que teve essa inundação aí, né? No ano passado. Tiveram várias tempestades e depressões por aqui em Portugal esses tempos, vem tendo, ainda continua tendo, essa semana vai ter de novo, se não me engano. E nessa daí a inundação veio e me abalou mais uma vez, né? Desculpa aí, pessoal. A inundação veio e me abalou mais uma vez. E nesse caminho, graças a Deus, eu buscando uma conversa com o Senhor, fui atrás de tentar entender o que é que realmente eu tenho que fazer. A gente sempre acaba se deparando quando a gente ainda não encontra o que a gente de fato diz assim, não, é isso aqui que eu tenho que fazer, é isso aqui que eu vou fazer. E numa conversa com Deus, Ele me revelou claramente o que é que eu tinha que fazer, o que é que Ele já tinha abençoado. E aqui estou eu. Eu realmente não imaginava que ia ser assim que eu ia viver, ia ser esse meu caminho, mas eu sabia que eu tinha um compromisso, eu sabia que eu tinha algo que eu ainda não tinha entendido completamente qual era a direção que eu tinha que ir. E todas as direções que eu fui até então foram direções das coisas mais, digamos, confortáveis da vida. Por mais difíceis que tenha sido, foram mais difíceis porque eram mais confortáveis, acreditem se quiser. As coisas que eu achava que era confortável era ainda mais difícil, porque não me trazia nenhum prazer e nenhuma satisfação em fazer. Então tudo que eu fiz para chegar até aqui, todo lugar que eu trabalhei, na verdade, para chegar até aqui, na maioria deles, não me trazia nenhuma satisfação. Como hoje também não tenho satisfação ainda estar trabalhando para alguém, mesmo sendo rico, ou sendo pobre, ou sendo classe média. Não é que trabalhar para alguém, nesse sentido, me seja algo que me soe feliz, sabe? Ajudar alguém, sim. Prestar um serviço a alguém, sim.
mas sendo eu aquele que vai fazer, sendo eu aquele que vai bolar, sendo eu aquele que vai criar, sendo eu aquele o domínio, tendo o domínio da situação, porque aquilo que eu tenho que fazer não é melhor do que nem pior do que de ninguém, mas simplesmente não é exatamente aquilo que me mandam fazer, aquilo que me pedem que faça. Eu não gosto de trabalhar para estar o tempo todo fazendo o meu melhor e recebendo sempre o pior. Recebendo sempre pouca condição de trabalho, recebendo sempre muita reclamação, muita obrigação, e você tem que fazer, e você não pode se negar, e você tem que fazer. Esse tipo de coisa, vindo de alguém que não passou, não passa, não sabe, não conhece, me incomoda muito, sendo muito verdadeiro, muito sincero em toda essa história que eu tenho contado. O vídeo hoje é um pouquinho mais longo até por conta disso, e espero que dê para falar tudo, né? E é isso, eu não me sinto feliz, então eu preciso fazer e eu tenho que fazer, porque eu não sinto felicidade em não fazer. Quando a gente tenta romper aquilo que a gente acha que é o nosso limite, quando a gente rompe esse limite, que a gente acha que é só até aquilo ali que a gente chega, a gente vê que pode chegar até mais, muito mais. Por mais tempo que de repente você precise para se recuperar de algo ou de uma sucessão de coisas também, né? Teve muitas coisas que aconteceram nesse meio de caminho que não dá para contar nesse tempo, né? E foi por isso que eu vim com esse trabalho na internet, por isso que eu vim com esse trabalho com as camisas, né? Por falar nisso, não se esqueça que as camisas estão rolando, é através dessas camisas, dessa ajuda de vocês, que não vai haver nenhum empecilho para o meu futuro. Eu acredito no trabalho que Deus tem feito na minha vida e na vida de vocês, na vida de todos nós. Eu quero só ampliar isso para todo mundo. Eu quero que todo mundo tenha acesso, todo mundo entrando aqui, todo mundo tem sua criatividade, tem o seu entendimento, a sua sabedoria, e isso é o que basta. Rapaziada, um pouco do desenho aí, que eu não falei quase nada. O desenho foi uma visão que Deus me deu. Cristo me levou para lá, para o espaço, um lugar muito, muito longe, onde não havia barulho nenhum, som nenhum. Ele já tinha me levado para um lugar ali no espaço que tinha muito som de louvor, e esse lugar não tinha absolutamente som nenhum. E ao redor dele é sempre claro, sempre amarelo. E todas as coisas que Deus faz na nossa vida são perfeitas. Confie no processo, enfrente o processo de cabeça erguida. Nunca diga é difícil demais. Nunca diga eu vou deixar para amanhã. Nunca se esqueça, rapaziada. Todo mundo pode errar, mas se levantar é o nosso compromisso. A gente tem um compromisso com se reerguer de novo. A gente tem um compromisso com nós mesmos. A gente tem um compromisso com o que Deus colocou na nossa vida. Porque o que Ele colocou na nossa vida é ainda melhor do que aquilo que a gente tem planejado pra gente. Porque a gente tem a plenitude, a satisfação de estar na presença dEle. Olha eu na presença do Senhor. Esse S é de sabedoria. É o regozijo do que o Senhor nos traz. O coração é o vinho transbordando e a direção de Cristo Jesus na minha vida. Eu prego isso e desejo isso pra todos vocês. Rapaziada, é isso aí. Se liga na missão. Tamo junto.